Olá, eu sou Érica Caldas, professora e supervisora aqui da Faculdade de Medicina Zarnes de Itumbiara, e é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast Ausculta. Daremos continuidade e encerramento, na verdade, é o último episódio dos 6 episódios que fizemos do Sistema de Saúde pelo Mundo. Tá? E eu trago aqui comigo nessa banca maravilhosa os alunos do 5º período de EGS, que é Economia e Gestão em Saúde. Aqui tem o Rafael Alves, Tiago Naves e Amanda Vieira. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigada. Agradeço o convite. Deu para ver que a estrutura está bem boa. Pois é. Bom, nos Estados Unidos, o sistema de saúde ele revela um mosaico, né, não muito bem encaixado de sistemas, situações e padrões de financiamento de acesso aos serviços de saúde. Né? E ele está ali bem próximo do Canadá, que foi um dos episódios que a gente trouxe. E a gente vê que é conflitante, né, os dois. E aí, o que vocês têm para trazer para mim hoje, para os nossos ouvintes aí, sobre os Estados Unidos? Então, a gente vai tentar responder algumas dúvidas do senso comum, porque muita gente pensa que os Estados Unidos, a saúde é 100% privada, mas a gente não pode afirmar que é 100% privada. E também tem outras dúvidas, como, por exemplo, falam, fulano foi para os Estados Unidos e faliu porque adoeceu. Tipo, a gente vai responder esse tipo de pergunta. Será que realmente é possível falir se você adoecer nos Estados Unidos? Bom, então, trazendo esse contexto aqui para todo mundo, como que funciona, então, o sistema atual de saúde lá nos Estados Unidos? Então, o sistema de saúde dos Estados Unidos é complexo. Teria a parte privada e a pública, assim como em todos os lugares. Então, a parte privada de lá, eles obtêm um programa de saúde que não é completo, igual ao SUS, e na maioria dos americanos eles conseguem acesso à saúde a partir de seus empregadores. A partir da indústria que trabalha, se tem ou não o plano de saúde, entre outras coisas. Lá, os privados, os dois maiores, seriam Medicare, que seria quando o programa de saúde do governo ele oferece serviços financiados pelo governo federal para as pessoas acima de 65 anos ou jovens com deficiências. E também temos o Medicaid, que é destinado às pessoas com baixa renda, que seriam pessoas menos favorecidas, que seriam nas áreas mais periféricas, que estão mais à mercê da sociedade. Um presidente que todos devem conhecer, que é o Obama, ele trouxe uma grande mudança, quis trazer uma grande mudança, chamada Affordable Care Act, que quer dizer também com as pessoas menos afortunadas, que seria, ele queria expandir o sistema de saúde dos Estados Unidos, só que devido a algumas empresas, a alguns cortes políticos e tudo mais, ele não conseguiu. Só que consiste em trazer saúde, levar saúde para todas as pessoas, independente de renda e tudo mais. Só que, infelizmente, não deu certo por ser acessível, porque sabemos como os americanos são um pouco complicados. E lá nos Estados Unidos existe o privado, entretanto, é muito caro. É dificílimo você conseguir, quando você tem uma renda mais baixa, pagar. E em relação aos outros países, é sim comprovado o sistema público mais caro público de saúde. Sistema de saúde mais sistema caro. De saúde. Lá a gente tem um diferencial, né, que lá o serviço ele é valorizado e não o produto. Né? No Brasil já é diferente. Aqui os produtos são muito caros e os serviços não são tão valorizados. Talvez por isso o acesso à saúde, quando se traz para o particular, né, para o privado, seja tão caro. Porque o serviço lá é muito mais valorizado do que um material, do que um produto. Existe mais algum contexto histórico assim importante nessa modificação que sofreu ao longo da história? Claro. Antigamente, o sistema de saúde de lá, ele era parecido com o que foi o embrião do SUS aqui no Brasil, porque a gente sabe que a saúde aqui ela começou desde o momento que a gente foi colonizado. Então, a saúde ela estava sob responsabilidade da igreja, em sua maioria. Então, do mesmo jeito que aqui a gente tinha os jesuítas que cuidavam da educação e da saúde, lá nos Estados Unidos tinha a versão deles dos jesuítas. E aí tinha as organizações não governamentais
que, apesar de tentarem auxílio do governo, elas eram de caridade mesmo. E, passando um pouquinho, essa luta foi até o século XX muito desorganizada, a saúde. Não tinha um sistema, o governo não intervinha. Teve uma ativista que ficou mais famosa, vou até confirmar o nome dela aqui, que Dorothea Dix, de 1854. Ela foi a mais famosa porque naquela época ninguém tinha coragem de contestar o modelo que tava, né? Sim. E não é igual hoje, que tipo, você fala aqui e qualquer pessoa pode te escutar no Instagram, em qualquer rede social. Então, espalhou a ideia dela, só que assim, se perdeu com o tempo por vários motivos que eu vou falar agora. Então, assim, a discussão é antiga já, de muitos, muitos anos. Depois disso, a gente passa para gripe espanhola, que assustou a população inteira e, claro, o governo. E aí eles começaram a preocupar, tipo assim, nossa, a gente tá lidando com uma gripe que tá morrendo muita gente, então o que a gente vai fazer agora? Aí eles começaram a acordar, tipo, alguma coisa a gente tem que fazer. E aí começou a se discutir em larga escala a saúde. Aí o que foi o estopim para eles realmente criarem um seguro foi a Grande Depressão. Porque a Bolsa de Valores estourou, os grandes investidores estavam falindo, e aí, quando mexeu no bolso deles, aí, se eles adoecessem, ia perder mais dinheiro ainda, né? E aí eles pensaram, não, agora que mexeu no bolso, aí começaram a surgir os primeiros planos de saúde privados, os seguros privados. Só que eles ainda eram raros. E aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, que estava ainda no poder o Roosevelt, e ele estava querendo... Teve a crise, e aí os salários das pessoas ficaram congelados. E aí as empresas criaram meios de segurar o trabalhador. Porque o trabalhador pensou, bom, congelaram meu salário, por que eu vou trabalhar, né? E aí uma dessas medidas para segurar o trabalhador foi o seguro de saúde. Sim. Aí eles começaram a oferecer, olha, e aí que foi uma das formas que o Thiago falou, que é o seguro de saúde trabalhista. E que, inclusive, é o mais utilizado lá. E aí surgiu nessa época, porque aí eles não tinham salário, mas pelo menos eles tinham esse benefício, né, de ter o seguro de saúde. E aí depois do Roosevelt, que foi responsável pelo New Deal, que foi uma série de medidas que ele fez a propaganda política dele, veio o Truman, Harry Truman, que ele criou o Fair Deal, que foi meio que uma correção do New Deal, que ele não achava justo todas as propostas do anterior, né? E aí dentre essas medidas, estava a saúde, que aí começou a se discutir, assim, realmente tomar a discussão para o país inteiro. Até a pessoa pobre sabia que tinha ali um presidente que, na proposta dele, estava ter um plano de saúde nacional, que incluísse as todo mundo. necessidades deles. Mas aí teve um problema que sempre política atrapalha muita coisa, né? E aí o conflito de interesse da época, que a gente conhece como Guerra Fria, que foi até hoje ainda é uma das causas para não ter essa reforma no sistema de saúde. Por quê? Na época do Harry Truman, quando ele trouxe esse assunto de saúde para todos, Guerra Fria, eles estavam combatendo o quê? O socialismo. E aí, o que eles pensaram? Isso é papo de socialista. Como assim ele tá querendo dar saúde de graça para todo mundo? Igual ali os socialistas estão fazendo. E aí, acabou. E por mais que o Harry Truman fosse democrata, que é meio que a esquerda pra gente aqui, né? Ele tinha que lidar com um congresso de maioria conservadora. Então, assim, ele apresentou o projeto de saúde para todos, aí surgiu a Guerra Fria, combate ao socialismo, e ele não tinha nada para provar que ele não era socialista. A única coisa que ele falava era, tipo, eles estão mentindo. Então, ele saiu perdendo, e aí o projeto não foi aprovado, e aí ficou. Ele não conseguiu sustentar o argumento dele para poder levar em frente o seu projeto para todo mundo. Sim, e aí ficou até 65, que foi em 65 que surgiu o Medicare e o Medicaid, que foi parte de uma lei de segurança social. E aí essa lei implementou esses dois sistemas que o Thiago explicou. E aí o último, que foi mais recente, que é o Obamacare, que foi o
o ACA que ele explicou, que o Thiago explicou, que foi de 2010. E aí, desde então, não teve mais nenhuma mudança significativa no sistema de saúde. E continuam enfrentando os mesmos problemas aí. Eles dão passinhos de tartaruga. Vai resolvendo de pouquinho em pouquinho, até Não resolver algum nada. dia chegar no Chegar lá. sistema universal para todo mundo. Então, se tem uma coisa que a gente enfrenta, então, nos Estados Unidos, é a questão da desigualdade, né? Eu Isso. acredito que isso seja um grande desafio para o sistema. Sim. Vocês conseguem me falar mais sobre isso? Como o Thiago e o Rafa estavam falando, esse sistema de saúde privada é muito caro lá nos Estados Unidos, né? E esse, para mim, aliás, esse é o maior problema da desigualdade lá, custos elevados. Eu até pontuei algumas coisas aqui, o acesso limitado, por exemplo. Por exemplo, milhões de americanos permanecem sem acesso à saúde lá devido aos custos elevados. A qualidade também, a desigualdade, né, no acesso à qualidade, fragmentação do sistema, envelhecimento da população, as doenças crônicas também que vem crescendo muito e desafios também no sistema de pagamento. Esses são os maiores atualmente. Complementando o que a Amanda estava falando, da fragmentação no sistema, por que ele é muito fragmentado? Primeiro que ele é hospitalocêntrico, que era um modelo que a gente também tinha tendência anos atrás. E ele é voltado para o hospital. Então, agora no SUS a gente tem a tendência preventiva, porque como de qualquer jeito o Estado vai arcar com aquela saúde, então é mais proveitoso o Estado investir na prevenção, Mais barato. do que esperar explodir a bomba e chegar lá no hospital. Porque quem chega no hospital é a última entrada deles, vamos dizer assim. A porta de entrada aqui pra gente é a UBS, e aí tem os níveis de saúde até chegar no hospital. Então, o certo é evitar chegar lá. Sim. E lá não tem isso. E aí, sempre tem que chegar no hospital, e aí não tem a comunicação aqui, igual de referência e contra-referência. Não tem isso, então a pessoa chega num hospital para resolver um problema. E aí, se ela for em outro, ela já vai enfrentar outro tipo de burocracia que não tem essa comunicação, porque não é uma rede universal, né? Eu acho que os sistemas de saúde, no geral, talvez eles estejam caminhando para isso, já entendeu que o modelo hospitalocêntrico ele é muito mais caro, né? E aí Muito vem para a mais. parte de gestão mesmo, da gente entender que é muito mais barato a gente prevenir. Por isso que o SUS foca tanto na atenção primária. E aí, trazendo isso para o privado, ainda falando do Brasil nessa comparação, trazendo para o Brasil, até o sistema privado ele entendeu que o modelo hospitalocêntrico é caro e não é sustentável. Então, hoje, até os planos de saúde, gente, estão mudando a sua estratégia de atendimento ao seu beneficiário, né, que é quem paga o plano. Então, o que há 10 anos atrás você pagava e você só tinha o hospital ou o atendimento médico quando você precisava, hoje, os planos de saúde também têm atenção primária. Né? Então, eles começaram a investir na atenção primária porque eles entenderam que é muito mais barato a gente prevenir do que a gente ter que tratar algo depois que já desenvolveu. Né? É muito mais barato. Isso é ótimo, né? Isso é bom para todo mundo, desde que os usuários entendam a importância da prevenção. Né? Porque quando a gente fala em educação em saúde, levando isso para a nossa área também, que vocês vão viver educação em saúde todos os dias da atividade de vocês, né, quanto médicos, às vezes a gente quer que a pessoa entenda e que faça. Mas se ela não quiser e ela não entender a importância, ela não sentir a importância daquilo para a vida dela na questão preventiva, né, alimentação, atividade física e tudo, ela não vai comprar a ideia também. Mas voltando para o quesito gestão, até aquilo que é privado, né, que é particular, que a gente está pagando para ter o recurso, eles entenderam que é muito melhor eles se preocuparem com seus beneficiários e usuários na questão de prevenção e não desenvolver a doença, porque até você pagando o plano, para o plano está ficando insustentável só a atenção terciária. E aí eu acho que todas as grandes potências, aí, inclusive os Estados Unidos, quando pensar em mudar a sua reforma em saúde, aí, vai pensar nessa questão de dar o foco na atenção primária. É difícil também para eles ter esse start de prevenção, porque lá, como eles sabem que é caro, eles deixam realmente para ir no hospital quando não No tem mais último como. momento, né? É rentável. Porque lá, por exemplo, eu vi um relato de uma youtuber fazendo a pesquisa, eu assisti um monte de vídeo e tudo, e aí ela
é de lá e ela tava dando um relato dela que ela tinha um caso de câncer de mama na família. E ela foi fazer uma consulta e a médica pediu o exame pra ela. Que aqui no Brasil é o mais comum. Sua mãe teve câncer de mama, você tem que fazer um acompanhamento. Sim, básico, né? Óbvio. E lá foi pedido o exame. Quando ela chegou na clínica, perguntaram por que você quer fazer esse exame? Aí ela falou, não, minha médica pediu porque eu tenho um caso na família. Ela falou assim, não, mas você não tem idade pra ter câncer de mama. E Não aí vai ela rastrear? foi mandada Não vai pra fazer a casa prevenção. sem fazer o exame. Então, assim, tem essa parte da população ter o start de querer prevenir. Sim. Mas para isso também eles precisam de ter um incentivo, né? Sim, Tipo a assim, se você educação for em prevenir, saúde. você não vai falir. Sim. Quando eles entenderem prevenção. que é mais barato, né? É. Não vai levar ninguém à falência, só que acaba sendo mais barato como um todo, né? Porque eles estão pensando muito no final, né? É No verdade. modelo que eles têm hoje, alguém prevenir é pior mesmo, né? Porque é muito rentável lá. E aí, gente, qual que seria o papel do governo, então? Vamos voltar aqui, né? Porque a gente foi até o sistema privado aqui no Brasil, levamos para altas discussões. Qual que seria o papel do governo no sistema norte-americano, assim? Quais seriam as reformas ou melhorias que poderiam ser feitas? A gente já até falou um pouco sobre isso, né? Mas o que vocês acham que a gente pode complementar para quem está ouvindo? Do que dá para ser feito para melhorar o sistema que tem lá hoje? Eu acredito que uma coisa que eles têm seria o enraizamento, está enraizado neles, a parte da discriminação. Eu acho que isso é uma coisa que, para mudar de saúde, é muito importante isso, porque como a gente acaba com a discriminação, tendo acesso à saúde para todos, eu acredito que todos são igualitários, porque independente da sua questão financeira, quando fica doente, todos somos iguais. Então, eu acredito que seria uma ótima começar com a parte de acabar com a discriminação, independente de pessoas, e também se espelhar no SUS, né? Viva o SUS! O SUS é muito bonito. Para você que é contra o SUS, a gente tem que conversar depois, porque isso no Brasil a gente não pode falar. O sistema nosso de saúde, óbvio que tem como melhorar, mas em relação aos outros países é muito superior. Referência. O primeiro episódio nosso, né, dessa série de 6 foi sobre o Brasil, sobre o SUS, né? Não tinha como não falar do SUS e ser o nosso primeiro episódio. E como o SUS é realmente maravilhoso. A gente só precisa melhorar a gestão, que é o que a gente realmente está discutindo aqui. E aí, uma das perguntas que eu iria fazer para vocês, mas eu acho que já ficou claro para todo mundo que está ouvindo, qual que seria a diferença gritante entre o Brasil e os Estados Unidos? São todas, né? gritante. Todas que vocês Todas. colocaram à mesa aqui. A pergunta que você fez agorinha sobre o papel do governo, lá, que nem eu falei no começo, né? Não dá para falar que a saúde é totalmente privada, porque o governo tem um papel de regulamentar, mas não é igual aqui, por exemplo, que tem uma auditoria que a Érica vai chegar lá e vai, tem que resolver isso, isso e isso. Não é dessa forma. O governo deixa as empresas de saúde livres, praticamente. Eles tendo o básico, tipo, fazendo as coisas certas, não matando os pacientes, tá? É isso. É porque no Brasil a gente tem a Agência Nacional de Saúde, né, que ela rege, ela põe as regras, né? Sim. E a gente tem realmente o que norteia, o que pode, o que deve ser feito. E aí, como lá não tem, fica... Só cuida aí, né? Só faz o seu. E não tem... Como não tem regra, não tem o que fiscalizar mesmo. Sim. De forma tão intensa como é aqui no Brasil, né? Tem um outro ponto que é muito forte lá, é que os médicos, eles se resguardam muito de processo. Então, para eles se resguardarem muito, eles passam muitos exames. Então, um paciente fica muito caro só porque o médico tem medo de ser processado. Então, porque, óbvio, o paciente está pagando caro, então ele não quer que tenha nenhuma intercorrência, nenhuma iatrogenia, e aí ele vai cobrar. Então, o médico, para ele se resguardar, ele gasta muito só com aquele paciente. Sim. E aí, isso, enfim, o gasto vai ficar pro paciente, e aí o médico, ele ganha. Então, eles têm uma visão mercantilista da saúde. Sim. Então, eles vendem o serviço deles e eles querem ganhar pelo aquele serviço. E eles são recompensados pelo serviço, igual você tinha falado. Não é pela qualidade, não é tipo... A doutora Amanda, ela teve 5 pacientes que teve 100% de resolutividade, no caso deles,
e ela vai ser recompensada porque ela conseguiu resolver os problemas gastando pouco. Isso não existe. A doutora Amanda vai ser recompensada porque ela atendeu 10 pacientes e passou 10 exames e é isso que o médico vai ganhar, entendeu? E aqui é diferente, né? A gente É. tem métricas hoje e tem já empresas, hospitais que trabalham com a ideia de meta para menor mesmo, assim. Sim. Realmente esse paciente precisava desse exame? Uhum. Né? Ele tinha indicação para fazer esse exame? Ele não tem nenhum outro que ele fez no curto prazo que ele poderia trazer? No Brasil, a gente está tentando implementar o contrário disso, né? De realmente gastar aquilo que tem necessidade de ser gasto. Isso é Otimização de recurso, de custo, né? Fazer a gestão mesmo do que a gente tem para ofertar, né? Tudo vai acabar, tudo tem um fim, né? Não dá para ficar gastando tudo à torta e direita. Às vezes, até para fazer um diagnóstico até mais rápido. Você vai fazer um exame que não tem necessidade alguma. Sim. E aí, com essa... Você fazer um exame, por exemplo, que é específico, é muito melhor. Que aí a pessoa já... Direcionado. Nessa construção toda que a gente trouxe aqui, qual que é o futuro desse sistema de saúde? Tem alguma visão, alguma perspectiva? Uai, o pessoal que luta contra esse sistema, eles apoiam a ideia do Medicare for All, que é a expansão do Medicare, que o Medicare, como o Thiago falou, ele é para as pessoas de 65 anos para mais, e algumas pessoas com algumas deficiências. E é sempre algumas pessoas, porque é muito burocrático. Então, eu não posso falar que toda pessoa de 65 mais vai conseguir, ou que tem uma deficiência vai conseguir. E também tem o Obamacare, que ampliou para ter um fundo público para subsidiar essas pessoas mais pobres. Não é todo mundo que vai conseguir. E lá, para você conseguir o apoio do Obamacare, você tem que ser muito pobre. A gente não tá falando de pobre classe média baixa, não. Tem que ser muito, muito, muito pobre. E você tem que provar essa pobreza sua. E, às vezes, só de você morar numa cidade que ela tem um custo elevado, eles podem interpretar isso como... Mas como que você mora nessa cidade e você tá precisando do Obamacare? Só que a pessoa realmente precisa. E aí, como eu tinha falado no começo sobre falir, eu trouxe uns dados que provam isso, que... a pesquisa é de 2013, pesquisaram de 2013 a 2016. E 66,5% das falências nos Estados Unidos estava ligado à saúde. Então, sim, é possível você literalmente falir com o sistema de lá. O Luiz trouxe isso no episódio de Canadá, né? Falando que como o Canadá é para todos nos Estados Unidos, a pessoa fale para conseguir um atendimento, né? É muito gritante a diferença, né? E a gente tem a ideia aí de que saúde engloba tudo, né? Não é a ausência de doença. Então, se a pessoa ela tá doente e ela tá buscando saúde, ela vai ficar mais doente ainda, porque vai afetar o psicológico dela, ela vai hipotecar a casa dela, ela vai ficar com depressão, Sim. porque ela, nossa, não sei onde que eu vou morar, porque eu tô querendo pagar o tratamento dessa doença, mas para pagar eu tenho que hipotecar minha casa. Disse, eu vou me curar, mas eu vou ficar sem casa. E o que eu faço? Né? Não é saúde, né? Não. E a pessoa fica mais doente. Então, a previsão para o futuro é que essa discussão se amplie até chegar nesse estágio do Medicare for All. Mas aos poucos, e que nem teve essas medidas do Obama, e comendo pelas beiradas até chegar lá. Mudar, por exemplo, uma coisa que os médicos também são contra é o governo regulamentar o pagamento. Então, ter um sistema de pagamento único para os médicos, porque lá eles recebem da empresa. E aí, que nem eu falei, é meta de serviço mesmo, não visa qualidade e é um mercado de saúde mesmo. E aí, o governo fiscalizando o pagamento do médico, ele vai, de certa forma, restringir essa possibilidade de lucro do médico. Então, vai ser menos riqueza para o médico e para a empresa que ele está trabalhando. Prevejo conflitos quando a gente mexe com saúde e bolso, dinheiro e fraudes. Prevejo conflitos. E é médico, é investidor, que são os donos das empresas, é indústria farmacêutica. Nossa, a indústria farmacêutica teve um caso recente que foi coisa de louco. Em agosto do ano passado, eles literalmente, as grandes empresas farmacêuticas lá, que são Markley Company, Johnson Johnson, e eu esqueci o nome da outra, elas não
disponibilizaram remédios opioides para dor para a população quando estava tendo uma doença, se eu não me engano, no norte dos Estados Unidos. Eles não disponibilizaram os remédios e com isso teve mais de 50 mortes devido a dinheiro, porque eles não quiseram disponibilizar nada mais, nada menos para dinheiro, porque não seria lucrável para eles. Então, as grandes empresas... Eu acho que o futuro dos Estados Unidos não é muito bom. Eu acho que lá está muito enraizado a parte das farmacêuticas. Os políticos lá cada vez ficam mais ricos. Com isso, eles não veem a parte da população que está mais vulnerável. E se não for lucrável para eles, provavelmente eles não vão fazer. Então... tudo que a gente discutiu aqui na mesa parece que ficou claro que a saúde para todos lá, que seria talvez uma atenção pública, está muito longe da realidade, Sim. né? E vai ser uma briga muito grande, assim, para que consiga implementar isso e quando implementar assim, implementar o que você estava falando de proposta, os conflitos vão ser grandes, tá? Porque aonde já é regulamentado, os conflitos já são grandes. Imagina um lugar que não tem regimento, você implementar alguma coisa que vai afetar diretamente o seu lucro, né? Então, o conflito vai acontecer. Talvez vai ser mais difícil implementar do que a gente pensa. Sim. Uma coisa que eu tava pensando é que se analisar a história, sempre que acontecia uma coisa muito grande, eles se interessavam em fazer alguma mudança. Então, teve gripe espanhola, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Aí, qual foi o último grande acontecimento que a gente teve? Covid. Pandemia da Covid, e que não foi o bastante para ter nenhuma mudança. Não foi suficiente. Não foi Então, o suficiente. que vai precisar para eles, né? Falaram, não, agora... A gente precisa mudar. Pois é. Bom, eu acho que foi um bate-papo enriquecedor demais. Foi muito bom essa troca com vocês. Quero saber se vocês querem deixar mais alguma curiosidade, conclusão, alguma coisa para quem está nos vendo e nos ouvindo. Não, eu só esqueci de falar que algumas pessoas estão otimistas nessa mudança do sistema, porque a população está ficando cada vez mais velha, e aí eu tenho o Medicare, que é para mais de 65, então tem mais gente pressionando o sistema. Então eles estão pressionando para ampliar, porque com a população mais velha eles vão gastar mais de qualquer Com jeito. certeza. E aí eles estão vendo que não tratou a doença crônica lá no início, na prevenção. E aí ele vai chegar mais de 65, o gasto vai cair nele de qualquer forma. É o que o sistema privado está vendo no Brasil hoje, que é o que eu trouxe. Se a gente não cuidar da base da atenção primária, o gasto terciário é muito maior. É insustentável, cara. Eles não vão conseguir garantir isso a longo prazo. É insustentável. E eu espero que eles consigam o Medicare for All. Até porque eu quero viajar pra lá e se eu adoecer, eu quero ser atendido sem pagar. Bom, gente, eu fico muito feliz de vocês terem comprado essa ideia junto comigo de trazer a gestão, né, economia e gestão em saúde para o podcast. Que vocês comprarem a ideia de ter estudado isso e querer levar isso para a população em geral, né, de quem puder nos assistir, ter acesso, conhecer como que funciona o sistema de saúde pelo mundo. Esse é o último episódio e eu vou te falar que vocês fecharam com chave de ouro. Fiquei muito feliz de dividir essa bancada com vocês, dessa troca de experiência e de estar aqui mesmo. Espero que seja o primeiro de muitos que a gente possa dividir por aqui. Obrigado. E muito obrigada por terem topado isso comigo. Obrigada, professora. Eu que agradeço, espero ter convidado Sim. mais vezes, que eu estou me sentindo muito importante, muito divertido. Obrigado. E eu espero ter plantado uma sementinha em vocês sobre economia e gestão em saúde, que vocês possam entender e carregar a importância disso na vida profissional de vocês, que vai muito além do assistencial. Obrigada, gente. É Obrigado. isso. Encerramos Obrigado. por aqui com esse episódio para vocês.